glória e todo louvor seja dado ao Senhor Jesus. Glórias a ti, Senhor. Somos gratos, Senhor, por tua presença. Somos gratos, Senhor, por tua fidelidade sobre as nossas vidas, ó Pai. Receba, Senhor, a nossa adoração que é para ti, Senhor. Aleluia. Nada novo achei pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma e vai acabar, mas então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia.
com alegria, amém? Diga assim, nesta noite eu marquei um encontro com Deus. Então adore ao Senhor. Jesus está aqui para receber a sua adoração. Aleluia. Palmas aqui, ó. Você vai dizer, nesta noite, nesse santo lugar.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche nossos olhos. Nessa noite nós pedimos para o Senhor aumentar a nossa fé. Louve ao Senhor Jesus, que nós louvamos. Deus, Ele derrama uma bênção sobre nossa vida. Que nessa noite nós possamos adorar o santo nome dEle e entender que sem Ele não podemos viver. A tua vida, a tua família precisa estar nas mãos do Senhor Jesus. Vamos louvar com muita alegria de todo o nosso coração, porque a tua fé vai romper as dificuldades nessa noite, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti.
noite a todos, amém? Amém. Deus abençoe vossas vidas em nome do Senhor Jesus, amém? Uma noite muito abençoada, né? Hoje está um tempo até agradável, né? Não está tão frio, nem tão calor, né? Um tempo abençoado para que nós possamos ter um momento especial na presença de Deus. Fala amém? E eu creio que Deus vai agir em nossa vida em nome do Senhor Jesus. Deus tem muito mais para nós, para você, para mim, para aquele que busca o teu santo nome. Amém. Eu creio, moça, nessa noite tivemos uma palavra muito abençoada. Se ela abrir aqui, Tati. Amém. Em nome do Senhor Jesus. E eu creio que Deus ele vai trabalhar em nossa vida, porque Jesus ele é muito maior do que tudo que temos e tudo que queremos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, estamos vivendo aí, já passamos, né, no meio do ano, já estamos aí chegando, daqui a pouco chega fim do ano, as festas tudo de novo, né? Mas nós sabemos que quando nós falamos sobre fé, louvamos agora, né? Nós temos que romper através da fé, porque se não for a fé, nós não venceremos, né? Quem é que tem fé aqui? A sua fé é pequenininha ou é grande? Não precisa ser muito, precisa ser constante. Amém. Porque a Bíblia fala que quem tiver fé no tamanho de um grão de mostarda vai receber a bênção, né? Falamos isso aqui semana passada. Glória a Deus. Mas muitas vezes, irmãos, o que nós estamos vivendo em nossa vida não é um ato de fé. Muitas vezes nós estamos vivendo em nossa vida, são momentos de fé. Hoje eu tenho fé, mas na primeira luta, dificuldade, nós ali não temos mais fé, né? E nós temos que praticar uma fé inquebrável. Fala, fé inquebrável. O que significa isso? Nós vamos viver tempos difíceis. Agora, você vai condizer a tua vida com Deus através do que você vive hoje. Se eu estou sendo abençoado, eu tenho fé. Se eu estou com um problema, a minha fé é valor? Não, nós temos que ter uma fé inquebrável. Não importa a circunstância, o problema que você vive, você vai ter uma fé baseada em Jesus. Vocês já viram alguma coisa que Jesus não possa fazer? Jesus pode todas as coisas. Amém. E a Bíblia diz mais o que? Eu posso todas as coisas daquele. Então por que muitas vezes nós temos uma fé abalada? Se nós olharmos a nossa vida pelos olhos humanos, irmãos, nós não conseguimos fazer nada. Mas com Jesus nós conseguimos fazer todas essas coisas, porque eu posso tudo em Jesus que me fortalece. Amém? E eu creio que nessa noite Deus vai abençoar nossa vida. Então a mensagem dessa noite tem por tema uma fé inquebrável. O que é uma fé inquebrável? É um tipo de fé que não é passageira ou de momento, né? É um tipo de fé que não é passageira e ela não vive de momento. Ela não é vencida pela pressão que vencemos. Ela é sustentada durante o processo. Quando nós começamos a olhar a nossa vida, aonde foi que a nossa fé caiu? Quebrou. Fé inquebrável. Aonde foi que a nossa fé balançou? Quando nós olhamos para a nossa vida, será que amanhã eu vou manter a minha fé ou eu vou deixar ela abalar? Nós temos um grande exemplo na Bíblia, né? Pedro. Quem foi Pedro, irmãos? Pedro foi um dos maiores discípulos de Cristo Jesus, apóstolo do Senhor. Jesus disse o que sobre Pedro? Pedro, sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Pedro, você sempre está comigo. Você é um homem que muitas vezes tem problema, foi moldado. Mas Pedro também tinha fé. E muitas vezes aquela fé de Pedro, ela foi abalada. Mas quando, pastor, ela foi abalada? Posso citar vários exemplos, mas eu vou citar um nessa noite para você. Quando ele estava numa tempestade, quando ele vê Jesus, ele fez até um fantasma. Aí Jesus disse: não, gente, sou eu mesmo, o Filho. Aí chega Pedro, duvida e fala: se é tu mesmo, permita que eu vá até ti. E Jesus falou: vem até mim. Quando ele pisa naquela água, naquela tempestade, ele não afunda. Ele começa a caminhar. Mas quando ele vê o vento do lado, ele vê o vento do outro, ele vê as ondas agitando, ele começa a afundar. Isso é uma fé que é abalada. Porque se ele tivesse mantido uma fé inquebrável, ele chegaria até Jesus, voltaria com Jesus até o barco. Mas a fé de Pedro naquele momento foi abalada pelo momento que ele estava vivendo, que foi aquela grande tempestade. Às vezes os problemas da nossa vida nos faz desistir, nos faz voltar para trás. Quando você não vê as coisas dando certo, você fala: eu vou deixar, não vou fazer, não consigo mais caminhar. Esse é o problema nosso, porque nós sempre estamos, irmãos,
nos afastamos de Jesus porque a nossa fé está sendo abalada. A fé inquebrável é aquela que passa por problema, dificuldade, luta, mas ele permanece firme em nome de Jesus. Amém? Amém. Ao ponto de Jesus tem que pegar em suas mãos, colocar Pedro dentro do barco e falar: homens de pouca fé, até quando eu estarei convosco? Sabe qual é o maior erro do cristão? É que quando nós temos um problema, nós abandonamos Jesus. Quarta-feira nós falamos aqui nesta igreja sobre 4 festas no qual Deus ordenou para a gente. E nós vivemos essa festa cotidianamente, todos os dias. E quando nós deixamos esse momento com Deus especial, como Deus vai trabalhar em minha vida se eu não estou próximo dele? Como que Deus vai trabalhar na minha vida se eu não estou com Jesus? A sua fé, irmãos, pode ser pequenininha, mas ela tem que ser inquebrável. Tudo pode passar na sua vida, todo problema pode vir, mas você não desiste de Cristo Jesus. Amém? Então Pedro, irmãos, começou a afundar. E por ele começar a afundar, Jesus pega no barco, porque senão ele ia morrer. Só que o problema do crente muitas vezes é quando a luta vem, nós nos afastamos, deixando a igreja, deixamos Cristo, nos enfraquecemos na fé, ficamos longe do Senhor, e isso traz para a gente, irmãos, uma consequência muito grave, porque quando eu estou longe do Senhor, não tem como Ele pegar em minhas mãos e me colocar dentro do barco. Agora mesmo, irmãos, quando você está com a fé inquebrável, passando luta, dificuldade, Jesus sempre vai pegar nas suas mãos e te colocar você no devido lugar, do lugar no qual você nunca deveria ter saído. Amém? Então isso não significa que Jesus está procurando muito mais de nós do que uma fé abalada, mas Jesus quer mais de nós uma fé inquebrável. Amém? Há muitas pessoas que receberam prosperidade. Fala amém? Amém. Não querem prosperidade? Amém. Há muitas pessoas que receberam prosperidade. Amém. Cura. Amém. Libertação. Amém. Paz. Quem não quer paz, irmão? Todo mundo. Glória a Deus. São muitas pessoas que receberam tudo isso, mas não demorou muito, o problema voltou. Não demorou muito, o problema financeiro veio. Não demorou muito, a doença veio. Não demorou muito, irmãos, voltamos a ser presos por qualquer questão, prisioneiros do diabo novamente. Não demorou muito, irmãos, nós perdemos a paz. Aí quando acontece isso, sabe o que a gente fazemos? A tendência do homem e da mulher é se afastar de Jesus. A fé foi abalada por alguma questão que você passou na sua vida. Nós vemos, irmãos, que Deus ele tem olhado muito para a gente e abençoado muito a nossa vida aqui nessa igreja. Só que nossos olhos muitas vezes estão voltados por os problemas que estão passando e não estamos enxergando a bênção no qual Deus tem dado para a gente. A gente só olha a dificuldade, o problema, a gente só olha a luta, a provação, a gente só olha para o nosso ego humano e não olhamos para o que Deus já nos deu. Só que quando Jesus começa a nos dar, irmãos, e a nossa fé é abalada, como que Jesus vai continuar cumprindo o propósito dele na sua vida, na minha vida, se eu me abalei? Não tem como. Jesus, ele dá para a gente o livre-arbítrio, né? Essa palavra até é errada, é livre-agenda. Deus nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos fazer na nossa vida o que nós quisermos. Agora, quando estamos próximo dele, ele começa a direcionar o caminho. Só que muitas vezes vocês não entendem, eu não entendo que eu estive longe do caminho. O problema que eu vivi, o que eu passei, Jesus tem que direitar, mas vai doer. Vai passar dificuldade, vai passar luta, até chegar na vitória. Só que a pessoa não entende, ela quer que Jesus, irmãos, cumpra o propósito da nossa vida da forma que a gente quer. Eu não quero pagar pelas consequências dos erros que eu vivi, ou que eu vivo. Então Jesus quer que você tenha uma fé inabalável, porque a dificuldade vai vir, a luta vai vir, a tempestade vai passar. Se você estiver com Ele, Ele vai te ajudar a enfrentar toda circunstância em nome de Jesus. Amém? Amém. Uma fé inabalável permanece em meio à escassez, durante soluções nos momentos difíceis. Ela não é um momento de milagre. A fé inabalável é aquilo que te sustenta em todos os momentos, em todo o processo, do começo ao fim. A fé inabalável vai estar com você, não importa a circunstância, não importa a luta, não importa o problema que você vive, a fé inabalável tem que permanecer. Vai ter dias, irmãos, que você vai acordar desanimado, eu vou acordar desanimado. Essa mensagem é para mim também. Vai ter dia, irmãos, que nós vamos passar tanta dificuldade que você vai falar assim: Jesus, eu não quero estar naquele lugar. Mas aqui, irmãos, é o tabernáculo, aprendendo quarta e terça-feira. Aqui é o tabernáculo de Cristo. Aqui é a casa do Senhor, é onde nós viemos aqui para adorar o nome de Deus.
As trombetas são tocadas através do louvor, a palavra é ministrada e a glória do Senhor é descida sobre o tabernáculo. Só que muitas vezes, irmão, a nossa fé está tão abalada que eu não tenho força nem de me apresentar na presença do Senhor dignamente. Jesus quer mudar tudo isso, tirar da gente. Amém? Conhecemos a história de um homem que perdeu todos os seus filhos no acidente. Quem conhece esse homem na Bíblia? Quem lembra dele? Teve um acidente e ele perdeu todos os filhos. Se eu continuar falando, vocês vão lembrar. Perdeu todos os seus gados, suas ovelhas. Jó. Olha só, irmãos, um grande exemplo de fé inabalável. Pastor, você pegou pesado, eu não quero viver nada que Jó viveu. Então nós vemos, irmãos, que Jó ele perdeu todos os filhos no acidente, perdeu todo o seu gado, suas ovelhas, seus pertences, perdeu sua casa, perdeu sua saúde, mas a fé inabalável daquele homem manteve ele firme na presença de Deus. A fé inabalável daquele homem, irmãos, faz ele enxergar que se Deus tirou, se Deus levou, se Deus colocou ele naquela condição, é porque Deus tem um propósito em tudo que vivemos em nossa vida. Amém? Só que tem coisa que nós causamos. Tem problema que não vem da parte do Senhor. Tem dificuldade que é você que causa, é você que arruma, e depois nós culpamos a Deus ainda. E nós temos que manter a fé em toda circunstância. Fala amém? E ainda Jó, ele foi acusado por 3 amigos de estar sofrendo um pecado grave, porque ele estava vivendo aquela pressão. Jó perdeu o filho, Jó perdeu todo o seu dinheiro, toda a sua herança. Jó perdeu, irmãos, a sua saúde e ainda foi acusado de um grave pecado pelos seus amigos, porque ele estava sofrendo aquele mal. Olha só, irmão, que dificuldade. Se é outra pessoa, né? Se é aquelas pessoas que vivem de conversa com os outros, aceitam o que os outros falam, ele ia amaldiçoar a Deus e ia morrer naquele momento, e a trajetória de Jó não seria escrita no livro da Bíblia. Os irmãos sabem qual é o primeiro livro que foi escrito na Bíblia? O primeiro livro, o livro mais velho da Bíblia, qual foi? Qual foi? Jó. Mas não foi Gênesis, pastor? Não. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. É o primeiro livro a ser escrito. Depois veio os outros livros. Moisés veio escrevendo Gênesis para a Revelação. Aí veio os profetas, o Pentateuco. Jó foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia. Mas se Jó nega a Deus naquele momento, nós não estávamos aqui contando a história de um homem fiel e com uma fé inabalável. A nossa história será contada através da nossa fé, irmão. Porque se eu viver a mesma vida até eu morrer, vai chegar um momento que meia dúzia de pessoas vai no meu velório, vai passar 2 meses e não vai lembrar nem que eu existo. Não serei mais lembrado, não serei mais falado. Só que quando nós fazemos a obra de Deus, irmãos, tudo que é feito na obra sempre será lembrado. O irmão fez isso, o irmão fez aquilo, o irmão ajudou naquilo, o irmão ganhou algo, o irmão visitou, o irmão clamou, o irmão buscou, o irmão venceu. O irmão foi curado. Ele pode partir, mas o testemunho dele continua sendo lembrado. A história passa, a vida passa, o tempo passa, mas o testemunho dele será sempre lembrado. Sabe por quê? Porque ele foi um grande homem de uma fé inabalável. Apóstolo Dorival de Oliveira, no ano de 64, em plena ditadura militar, vai para Minas, coloca um caixote de cebola numa praça, sobe em cima daquele caixote de cebola, pega a sua Bíblia, começa a pregar a palavra de Deus juntamente com a sua esposa. Hoje estamos aqui, irmãos, porque um grande homem de Deus que já morreu, já faleceu, ele teve coragem, irmãos, de pregar o Evangelho em praça pública. Ele não tinha um templo como esse, ele não tinha um tabernáculo como esse, ele não tinha um microfone, ele não tinha umas cadeiras para as pessoas sentar, ele não tinha caixa de som, não tinha instrumento, mas ele tinha fé inabalável. É isso que precisamos entender. A fé inabalável vai vir sobre nossa vida em nome de Jesus. Depois que Jó foi acusado até de ter pecado, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará. Isso é fé inabalável. Amém? Romanos capítulo 4, versículo 18. Depois de Jó vem outro homem, né? Com outra fé inabalável. Romanos 4, versículo 18. Abraão teve fé e esperança. Abraão teve o que, irmãos? Fé.
e esperança. Não a fé, ela é acompanhada da esperança. Quando nós temos fé, mas perdemos a esperança, a fé morre. Quando eu tenho fé e eu estou com esperança que vai acontecer, aquilo vai se concretizar em nossa vida. O grande pai da fé, Abraão disse, Jesus disse, Abraão teve fé e ele teve esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Olha aí, irmão. Talvez a gente já não tem mais motivo, a nossa fé está abalada, já perdemos a esperança, a gente achamos que não vai acontecer, né? Aquilo que eu espero não vai acontecer mais, o filho desejado não veio, né? A casa própria não veio, o carro não veio, né? Os filhos estão vivendo conforme a vida que eles querem, não me ouvem. Então nós vemos, irmãos, que a esperança de Abraão acabou, e por isso se tornou o pai de muitas nações. Ele falou, eu tenho fé, eu tenho esperança. Deus disse, Abraão, você será pai de uma grande nação. Essa profecia, irmãos, veio para Abraão aos 75 anos de idade. A pessoa com 75 anos, ela é nova? É velha. A mulher de Abraão, estéril, não poderia ter filhos, irmão. Olha aí, não poderia ter filhos. Dois empecilhos, a idade de Abraão e a esterilidade da mulher. Só que aonde há esterilidade, Deus entra com milagre. Amém? Aonde há esterilidade, Deus entra com milagre. A palavra veio, mas Abraão tinha todos os motivos para perder a esperança e a fé, mas ele se manteve firme na palavra do próprio Deus. Você tem se mantido firme aonde? Na palavra de quem? Você tem se mantido firme aonde? Quem tem ditado as regras na sua vida? Deus ou pessoas ou você mesmo? Aí ele continua aqui, os seus descendentes serão muitos. Próximo. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, olha aí, irmão, o corpo dele já estava muito velho, ele já estava como morto, ele já não tinha vigor, ele já não tinha medicina para ajudá-lo. Ele não tinha naquela época os médicos para poder dar um remédio, para poder fazer um tratamento, para poder colocar, irmãos, a medicina a favor do homem. Naquele tempo ele não tinha nada disso, era somente ele e Deus, era somente ele e a palavra de Deus. O corpo já era ruim, o corpo já estava velho. Ou quando lembrou que Sara não poderia ter filhos, eu tenho um corpo velho, sou idoso, não tenho mais vigor, a minha mulher é estéril, mas a sua fé não enfraqueceu. Próximo. Abraão não perdeu a fé. Abraão fez o que, irmão? Ele não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A gente duvida. A palavra profética lançada, Deus tem falado, fique firme, uma fé inabalável, mas parece que Deus está falando e nós estamos duvidando. Ele não duvidou, a sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus. Olha a importância de adorar a Deus, olha a importância de buscar a Deus, louvar a Deus, né? Nós falamos terça-feira aqui, a trombeta, a festa da trombeta, o louvor a Deus. Quando nós louvamos a Deus, Deus abençoe e ouve nossas orações. 21, último. Porque tinha toda a certeza que Deus podia fazer o que havia prometido. Você tem toda a certeza que Deus pode fazer na sua vida o que Ele prometeu? Ou você, quando tiver um tempo demorando 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não vai ter firmeza no tempo, você não vai ter firmeza em Jesus, na palavra dEle, e você vai desistir? Nós podemos fazer a diferença em nossa vida, na nossa família e na nossa igreja. Só que nós estamos muitas vezes, irmãos, com a fé abalada. E nós precisamos ter uma fé inabalável para que Jesus mude a história. Quando Jó, irmãos, ele via toda circunstância contra ele, quando Abraão via toda circunstância contra ele acreditava que Deus, a palavra dele, iria se cumprir. Abraão foi um pai de uma grande nação e hoje estamos aqui como descendentes de Abraão. Amém? Glória a Deus. Abraão enfrentou um processo difícil. Ele acreditou em algo impossível, ser pai de uma nação com a idade avançada e com a esposa estéril. Não foi um milagre instantâneo, foi um milagre que demorou anos.
A profecia veio aos 75. Com 100 anos veio o filho. Olha, irmãos, demorou 25 anos, décadas. Só que hoje nós estamos pedindo e já queremos que Deus faça amanhã. Às vezes Deus quer nos moldar, nos preparar primeiro para recebermos o milagre. Que se Ele der hoje, você não está preparado para viver este milagre. Então Ele vai te preparar, Ele vai te conduzir, Ele vai te moldar para que você receba o milagre e saiba cuidar desse milagre. Fala amém? Abraão com 100 anos, ele recebe o milagre e ele falou: eu serei pai de uma grande nação. Amém? Glória a Deus. É dessa forma que você deve se comportar. A sua fé deve ser inquebrável, mesmo quando outras pessoas e circunstâncias disserem que é impossível. Põe a lenha no fogo da fé. Abraão não tinha tratamento médico e nem vigor. Ele tinha apenas fé que Deus era poderoso para se cumprir. O que significa isso hoje, irmãos? Significa que precisamos colocar lenha na palavra de Deus. Precisamos colocar lenha no que Deus está dizendo. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos ouvindo a voz de Deus, mas estamos esquecendo, estou alimentando aquilo que não edifica, aquilo no qual Deus não falou. Deus, quando diz, irmãos, alimente o que Ele te fala, alimente o que Ele te diz, coloque em prática, sonhe com essa palavra profética, porque Ele irá cumprir em nome de Jesus. Não desista, Deus vai fazer a obra na sua vida em nome de Jesus. Amém? No primeiro momento, entre a promessa e a realização, ele viu seu corpo envelhecendo. 75 anos, já era velho. A mulher dele também tinha ele era um ano mais velho que a mulher. Quer dizer, a mulher também já era velha. E pior, era estéril. O tempo foi passando, irmãos, o corpo foi envelhecendo. E a promessa no coração. O tempo foi passando, ele foi envelhecendo e a promessa no coração. O tempo foi passando, ele foi ficando mais velho e a promessa no coração. 100 anos de idade, muito mais velho. Talvez já não tinha todo o vigor quando ele tinha 75 anos. A mulher continuava estéril, mas a promessa se cumpriu na vida de Abraão. Porque ele chamou Abraão quando ele ainda tinha o nome por Abrão. Agora, quando Deus muda o nome para Abraão, significa a promessa irá se cumprir. Quando Deus chama Abraão, 75 anos, ele era Abraão, muda o nome dele, agora seu nome será Abraão, um pai de uma grande nação. A promessa irá se cumprir. Naquele momento, ele não tinha um filho ainda. Ele foi ter o filho 25 anos depois, mas o nome dele já era Abraão. A promessa irá se cumprir. Amém. Olha aí, irmão. Quer dizer, Deus já selou, Deus já mudou o nome dele, porque a promessa viria, ele garante isso. Mas não tinha vindo ainda, mas Deus já mudou o nome dele, garantindo que ele receberia a promessa. Amém. Só que Abraão não desistiu, irmãos, manteve a fé em Deus. O meu nome é Abraão, não é mais Abrão. A promessa irá se cumprir na minha vida. E quando chegou aos 100 anos, se cumpriu, veio o herdeiro Isaac. E hoje estamos aqui, irmãos, para viver o verdadeiro propósito de Deus na nossa vida, através da vida de Abraão. Quem é você na obra de Deus? Quem é você nessa terra? Você é um descendente de Abraão. Você é um descendente de Jesus Cristo. Você está aqui adorando ao Salvador da humanidade. Por isso precisamos de uma fé inabalável. Amém? O milagre de Abraão significa hoje que ainda temos que lidar com problemas de saúde, que a medicina não vai resolver. Precisamos pôr lenha no fogo da nossa fé, dizendo: não importa, Jesus garante que suas feridas e enfermidades sejam curadas. Você tem que acreditar. Se você confiar, vai conseguir superar quando a situação das finanças, na saúde, no casamento, na vida sentimental e na vida emocional, Deus vai fazer a obra. A obra já está feita em tua vida. Quando Deus chamou Abraão, Ele deu a promessa, seu nome não é mais Abrão, mas foi mudado para Abraão, pai de uma grande multidão. Deus não diz que faria dele pai de multidões. Deus não disse a ele que faria pai de multidões. Deus já disse que ele era: eu te fiz pai de multidões, por mudar o nome dele para Abraão. Quando isso acontecer, irmãos, quando a promessa vir,
Não se preocupe. Deus já colocou uma promessa em você. Ela vai acontecer. Nós só não podemos desistir. Amém? Ela vai vir sobre sua vida. Você só não pode desistir. Porque a promessa vai se realizar quando Deus mudar a tua história. Amém? A fé é ter a convicção de que Deus já viu o seu futuro. E que você não vê, e que você verá ele realizado. O que Deus fará, ele já fez. Apenas não vemos ainda realizado. Deus já te abençoou. Aguente firme o processo. Ele te sustentará a cada dia, até a promessa se materializar, como Abraão, que aos 100 anos teve o seu filho Isaque. Amém? Então a promessa vai se cumprir. Ontem tivemos um encontro, né? Foi muito poderoso. E aquele encontro, irmãos, nós vemos que as promessas se cumprem na vida das pessoas. Jesus, ele realiza as obras dele, as promessas vêm, nós somos curados, libertos, passamos por área sentimental que está abalada, mas a cura da alma, né? A força do perdão. Nós vemos que Peniel, nós somos resgatados através da vida de Jacó, aonde ele passa pelo vale de Jaboque, e ali ele luta com um anjo. Deus muda a história dele, e muda o nome dele para Israel, como mudou de Abraão. Então Deus tem contemplado a nossa vida, e Ele quer que a gente mude nossa atitude. Só que nós precisamos manter a fé inabalável que Ele vai realizar a boa obra da tua vida. Porque se abalar, irmãos, você vai afundar, e se afundar, você não recebe. Quando abalamos nossa fé em Jesus, nós estamos desacreditando o poder dele em nossa vida. Por isso muitos mudam de ministério, saem da igreja, muitos voltam para trás, porque desacreditam do poder de Jesus Cristo na vida dele. Estou dizendo para Jesus, eu não creio mais em ti. Estou dizendo para Jesus, você não pode me ajudar. Isso é a pior coisa que fazemos na nossa vida, porque eu dou legalidade para que o afastamento meu em Jesus dê brechas para que o diabo possa entrar em nossa vida. Nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? E Deus tem muito mais para fazer. Lucas capítulo 1, versículo 8. Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, 1. Vamos agora, irmãos, entender o processo da bênção. Amém? Todo mundo já ouviu essa história aqui, mas eu vou ler para que vocês entendam novamente. Jesus contou a seguinte parábola. Jesus sempre contou parábola, né? Mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca mais desanimar. Mas Jesus falou que não é para desanimar? Mas desanima, irmãos. Mas quando desanimar, o que você tem que fazer? Continuar firme, manter a fé inabalável e não se afastar de Jesus. Aí ele conta assim, não desanime, próximo. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Olha aí, irmão. Tinha um juiz que tinha o poder, a autoridade, julgava, deixava de julgar e não respeitava ninguém, porque ele era a autoridade máxima. Próximo. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo, pessoal, irmão, todo dia você vai lá na porta do fórum pedir para o juiz te ajudar. Olha para minha causa, o juiz, nada. Ajude-me, ajude o meu caso contra o meu adversário. 4. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim. Olha o que o juiz pensou. É verdade que eu não temo a Deus e também não tenho respeito por ninguém. Cara, era ruim, irmão. Olha aí. Eu não temo a Deus e não respeito ninguém. Estou nem aí para vocês, viu? Não temo a Deus, não temo a polícia, não temo o prefeito, não temo o presidente, não temo ninguém. Nem a seleção da França. Temo ninguém. Pode vir todo mundo aí que eu não quero nem saber. Eu sou juiz, a canecada minha, sou o Supremo Tribunal Federal, STF. Porém, esta viúva continua me aborrecendo. Olha aí, irmão, a insistência da mulher. Vou dar a sentença a favor dela. Olha, irmão, quer dizer, a sentença veio, foi até a favor, nem foi contra. Porque se ela desse contra, a mulher ia continuar no tribunal, perturbando o juiz até ela der a sentença a favor. Amém? Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. 6. O Senhor continuou. Preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. 7. Será, então, que
Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo? Aí continua. Que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar muito para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Olha aí, irmão. Mulher insistente. Parábola a gente se contou. E o juiz falou: eu vou julgar essa mulher e já vou dar causa ganha para ela. Porque se eu julgar e ela perder, ela vai continuar insistindo. Então eu vou dar causa ganha para essa mulher, para ela não voltar mais aqui. Agora imagine Deus, irmãos, aquele juiz aí justo, não temia Deus e não respeitava ninguém. Imagine Deus, irmãos, que Ele é justo, Ele te ama, Ele está aqui para te ouvir, Ele está aqui para te estender as mãos. Se você, irmãos, insistir incansavelmente, Ele vai te abençoar. Amém. O problema é que a gente pede a primeira vez e Jesus fala: você não está pronto para receber ainda. A gente pede a segunda vez e Deus fala: você ainda não está preparado, porque às vezes nós somos infiéis, ainda nós temos que mudar o caráter, às vezes nós precisamos praticar a fidelidade, os princípios da Bíblia, e não temos ainda. Então Deus quer nos moldar para que nós possamos receber. Só que eu quero agora aquilo que nós não estamos preparados para receber, e durante um tempo você desiste. Só que quando você desiste, você está desistindo de se preparar, de se moldar, de viver os princípios de Jesus, para que depois Ele te dê. A pessoa, se Deus dá aos 75 anos para Abraão um filho, Abraão passa por muita dificuldade, irmãos. Abraão errou muito, pecou muito. Abraão fez muita besteira na vida. Só que quando chegou o momento que Deus falou: é agora, é a hora, aos 100 anos, Sara ficou grávida e ali, irmãos, teve o filho da promessa. E aquele filho da promessa é o que Deus prometeu. Não era Ismael, é Isaac. Não era um filho com outra mulher, era um filho com Sara. Era aquela mulher abençoada em nome de Jesus. Amém? Amém. Busque soluções para a sua vida e não se afogue nos problemas. Eu vou aquelas pessoas, irmãos, que vê um problema, a pessoa chora, a pessoa esperneia, a pessoa grita, posta no Facebook, posta no status do WhatsApp, posta em todo quanto é lugar, não sei mais o que lá, que é da chat. Ninguém usa da chat mais? Então, estou atrasado mesmo. Amém? Posta tudo quanto é lugar. Instagram, Twitter, X. Aí todo mundo está vendo o problema dela. A pessoa está esperneando: ai, me largou, ai, me fez aquilo, ai, aquilo lá. Não, irmão, entrega na mão de Deus. Seja forte e corajoso. Deixe que Deus vai entrar com iniciativa. Não se afogue nos problemas. Não ponha lenha no desespero. Quando nós fazemos isso, abafamos com quem não merece, estamos colocando lenha no desespero. A pessoa está rindo da tua cara, a pessoa está olhando para você, bem feito. Mas quando nós colocamos lenha na palavra, o problema veio. Você está dizendo para Deus: Deus, eu estou tendo dificuldade, mas eu estou alimentando a tua palavra, porque eu vou receber em nome de Jesus. E assim funciona. Acredite em Deus e enfrente os desafios das promessas, buscando Deus, até a crise passar e Deus executar a sua promessa. A história dessa viúva, ela é dolorosa. Ela voltou ao juiz todos os dias, todas as semanas, diversas vezes, porque ela havia feito uma promessa. Ela estava segura que ele executaria. Jesus disse que Deus é bom e não tardará em cumprir o que ele falou ao seu respeito. Deus é bom e Ele vai cumprir as promessas em sua vida. Deus é bom e Ele vai te abençoar. Deus é bom e Ele quer mudar a tua história em nome de Jesus. Amém? Amém? Como está a sua fé hoje? Está abalada? Está abalada, irmãos? Está firme? Amém. Como está a sua fé hoje? Eu não sei de que forma esteja. Se estiver firme, glória a Deus, mantenha. Mas se estiver abalado, irmãos, se fortaleça em Jesus. Ele vai te abençoar, Ele vai te dar. A gente passa por dificuldade, problema, doenças, mas Deus vai te mudar a história. Amém? Eu creio que Deus vai te abençoar. Ontem estava no encontro, irmãos. Começou 2 horas da tarde. Eu estava com uma dor de cabeça. Eu falei: meu, que dor de cabeça é essa? Eu comi. Não estou sem comer. Aí eu corri lá em casa, lá que eu moro longe da igreja, né? Eu corri lá em casa, fui pedir a pressão 16/10, alta. E eu tinha tomado remédio de pressão. Eu falei: agora, tira essa dor. A gente sabe que é uma batalha espiritual tão grande, tão grande, tão grande, tão grande.
Aí a pastora ministrou, os irmãos ministrou, fui ministrar, já era 15 para as 9 da noite. E aquela dor de cabeça, irmãos, infernal na minha vida. Falei, misericórdia, tira isso. Parece que ia explodir minha cabeça, irmão. Meus olhos vermelhos que não pimentão. Aí pregamos lá o Espírito Santo, aquela vez, o poder desceu, a glória desceu na igreja, irmãos. Adivinha, depois da pregação que aconteceu? Continuou a dor de cabeça. Continuou a dor de cabeça, irmão. Cheguei em casa, medi a pressão, mais alta do que estava. Falei, meu Deus do céu, misericórdia, irmãos. Que luta, irmãos. Aí eu tomei outro remédio de pressão, deitei, dormi. Hoje acordei sem dor de cabeça. Mas a gente, irmãos, muitas vezes passa por essa situação. Porque muitas vezes eu poderia falar, eu não vou ministrar, não vou estar no encontro, põe outro para ministrar no lugar, porque eu estou com dor de cabeça e vou ficar deitado. Aí quando eu ministrei, irmão, eu falei, Senhor Jesus, passa, eles abrem o Espírito Santo, eu tenho que pegar fogo, eu tenho que gritar, eu tenho que clamar o Espírito Santo, invocar o poder de Deus naquele lugar, para cair o fogo sobre a igreja, irmãos, e ali foi feito. Só que, irmãos, o Espírito Santo desceu, mas a dor de cabeça não saiu. Depois tomei um caldo lá, no final, fui para casa, irmãos, medi a pressão alta de novo, falei, Jesus, mas que luta esse dia de hoje, vai vencer hoje, eu estou aqui sem dor de cabeça. Eu não desisti, porque se nós desistirmos, irmãos, aonde está a minha fé? A minha fé está em Jesus ou a minha fé está no homem? Não podemos desistir, você vai passar problemas, dificuldade, luta, doenças, tudo que você passar, não desista. Venha para o tabernáculo, adore a Deus, porque Ele vai suprir a sua necessidade. Ele vai agir no momento certo e na hora que Ele achar que você receber. Senhor, eu dizimei, eu ofertei, mas tu passa uma dificuldade financeira. Olha para a tua vida, procura o que está errado. Vai chegar a hora, irmãos, que Deus vai prosperar. Mas mantenha a fidelidade. Deus vai mudar a tua história. Olha para dentro de você. Falando terça-feira aqui, todas as festas, né, Deus ordenava que o povo trazia, né, o novilho, o cabrito, o cordeiro, as ofertas, porque a oferta é agradável a Deus. E quando nós apresentamos perante o Senhor Jesus, irmãos, Deus vai abrir as portas, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar a casa própria, você vai conquistá-la através do seu trabalho, o carro novo que você quer, a prosperidade na família, seus filhos abençoados, estudando, fazendo uma faculdade, mas com o princípio de Cristo no coração deles. Eles podem ir lá para a USP, aquele lugar perturbado, eles serão a diferença naquele lugar. Sabe por quê? Porque você está ensinando princípios para os seus filhos. Eles são cristãos verdadeiros. E quem é cristão, irmãos, ele pode estar em no pior lugar do mundo. Eu sou Jesus Cristo neste lugar. Eu sou a luz, eu sou o sal. Vou aqui, irmãos, trazer, irmãos, para a gente a vitória. Deus quer te abençoar. Só que nós precisamos manter firme com uma fé inabalável. Fique de pé, vamos orar. Feche nossos olhos.